sonhos devem ser sempre gigantes, mas a determinação para realizá-los deve ser ainda maior. Olá e seja bem-vindo desta forma a mais uma edição do nosso Histórias, Negócios e Conquistas. E continue sim a sonhar, caro telespectador, porque nós estamos deste lado para dar aquela força e ajudá-lo a concretizar aquilo que são os seus sonhos. E é assim como nós vamos começar o programa desta temporada, ou mais uma edição desta temporada do nosso HNC, e vamos direto para a cidade de Chokwe, na aldeia de Ngale, e conversamos sim com o senhor Nelson Antônio Muinho. Este senhor que é pai de 11 filhos e marido de 3 mulheres. Sim. E ele começou como professor. Hoje é um grande agricultor desta localidade. Mas é melhor que o senhor Nelson conte-nos a sua própria história, não é? Senhor Nelson, por favor, esteja à vontade. Eu comecei por ser primeiro professor. Então, quando cheguei nesta zona do meu pai, vi que havia muitas oportunidades para fazer negócios. Nem sempre o sucesso está naquilo que esperamos. O sempre sorridente Nelson Antônio Mucui é exemplo disso. Achou que a sua vocação fosse servir à educação até que viu uma janela para fazer negócio. Porque fazer negócio, ser professor, já tornava complicado por causa de andar muito à procura de produtos. Então acabei pedindo uma exoneração e liguei-me à vida do empreendedorismo. Foi um arranque a todo gás. Nelson investiu em tudo que podia e deu certo. Nessa área, comecei por fazer umas barracas. É meu pai. Então comecei a fazer meu negócio, o negócio foi crescendo. As barracas eu vendia especialmente bebidas. É a área que mais eu trabalhava com ela. Devem estar a perguntar-se por que um comerciante de bebidas e dono de cabeças de gado faz uma machamba. Nós explicamos, é que no conjunto de oportunidades Mapai estava também a terra fértil e bastante produtiva. Hoje tem 20 hectares, dos quais explora 7 desde 2015. Estou a produzir um pouco de tudo. No ano passado, produzi muito tomate. Então, porque o negócio do tomate, onde há muitos consumidores, é na cidade. E nós aqui estamos muito longe da cidade. Então, dá muito trabalho e não vi bem o rendimento. Então, tinha semeado 2 hectares lá embaixo. Então, como é rotativo o sistema do plantio de tomate, fiz 2, fiz mais 1,5 para 3 hectares e meio. Então, saía muito tomate. E também as variedades que eu uso são daquelas de muito ciclo de colheita. Então, deu. Consegue dizer quantas toneladas? Quando eu tinha os 2 hectares semeados, semanalmente tirava 250 caixas, cada caminhão que saísse, eram 500 caixas semanais. Engana-se quem pensa que Nelson Mucui não tem dificuldades. A maior dificuldade que eu tenho aqui, primeiro, é a falta de trator para lavrar. Porque para lavrar aqui eu dependo de tratores que vêm de muito longe. O próprio distrito não tem tratores aqui. Então às vezes recorro ao distrito de Mabalane para pedir um trator vir lavrar e voltar. Dificuldades à parte, neste espaço trabalham 3 produtores fixos e um número elevado de trabalhadores sazonais. Para além de tirar alimentos, Mucui usa a terra para promover o empoderamento da mulher. Quando eu semeio, às vezes dou uma parte daquelas minhas sementeiras. Digo, vão fazer umas hortícolas lá nas vossas casas. Vão vender, vão ter dinheiro. Ou para o vosso consumo também já não vão ter dificuldades. Para além de que muitas mulheres daqui da zona, aqui estou cercado por umas associações. Além daquela associação de Ngala,
que engloba muitas mulheres. Tem mais uma associação aqui assim ao meu lado que tem muitas mulheres. Então eles vêm aqui aprender como que se cultiva. Então perguntam a mim, perguntam ao meu capataz que está mais inteirado no trabalho. Ajudamos inclusive os próprios extensionistas, porque outros saem da formação sem experiência de como que se trabalha a terra. Então muitas mulheres começaram a ver que não vale a pena entrar na agricultura, vendendo hortaliças que produzem localmente. Comerciante, criador de gado e agricultor são profissões e investimentos que Nelson Mukui teve de abraçar para sustentar os seus 11 filhos e 3 mulheres. Dono de um histórico com mais batalhas vencidas do que perdidas no empreendedorismo, Mukui não hesita em dizer que é possível. Com esses meus trabalhos, consegui fazer uma casa de alvenaria, tipo 4. Estou a viver numa boa casa. Tenho transporte, pelo menos que me ajude a vir para Machamba. Tenho os meus filhos a estudarem. Pelo menos tenho os mais crescidos que já conseguiram fazer o nível médio. Estão na faculdade, 2 já graduaram, 4 ainda estão lá na universidade. Com a família e os negócios em boas condições, o pensamento é para frente. Mukui quer expandir os negócios. Com certeza, o HNC voltará a Mapai para testemunhar a inauguração do novo negócio deste personagem, que luta para deixar uma marca indelével no distrito de Mapai. Nelson Mukui é mais uma prova de que há muito por explorar nos distritos. O Sr. Nelson Moinho é uma referência no distrito de Esqualaquala. Sim, nós fomos ao distrito de Esqualaquala e depois fomos até as machambas dele, até onde ele produz, que é a aldeia de Ngale, mas ele vive mesmo na vila de Esqualaquala. Só para ver que nós viajamos muito, andamos quilômetros e quilômetros para poder trazer aquilo que acontece no nosso país, aquilo que é produzido no nosso país. O Sr. Moinho é uma prova disso, porque chegou a produzir 500 caixas de tomate por semana. Então ele é mesmo uma referência para além de vários outros produtos, frutas, hortícolas que ele tem produzido, e por isso sim é uma referência neste distrito e nesta aldeia. E vamos assim para o nosso primeiro intervalo e voltamos já. Por que deves poupar? Poupar é importante para garantires o teu futuro, a segurança e estabilidade da tua família, para que possas ajudar os teus filhos quando precisam, para emergências de saúde e para te ajudar na velhice. Para poupares, podes guardar o teu dinheiro ou fazer investimentos que aumentam o teu valor ao longo do tempo. Uma iniciativa da Bolsa de Valores de Moçambique. Estamos sim de volta deste nosso curtíssimo intervalo. Já saímos da província de Gaza, cidade de Chocó, distrito de Esqualaquala, aldeia de Ngale, onde conhecemos o percurso de vida deste grande agricultor que é o Sr. Nelson Moinho. Voltamos à província e cidade de Maputo, onde vamos conversar com este jovem. Sim, porque nós fazemos um intercâmbio entre os mais velhos e os mais novos, haver essa troca de experiência para podermos trazer um aprendizado melhor para si, caro telespectador. E vamos conversar com este jovem que já está muito bem inserido aqui no nosso mercado e contribui sim para o nosso crescimento da nossa economia aqui local. Eugênio Dombo, que fez a sua licenciatura em Cape Town e voou ainda mais para Beijing, onde fez o seu mestrado em administração de projetos. Hoje é especialista em projetos de investimento, mas é melhor que o próprio Eugênio Dombo conte-nos a sua história. Por favor, Eugênio, conte-nos o seu percurso acadêmico e profissional. Depois de 12 anos de estudo em Moçambique, teve a oportunidade de fazer o ensino superior em gestão empresarial e de negócios na África do Sul. Mais tarde, tive a oportunidade de estudar em Cape Town, né, na África do Sul, em que
permaneci na África do Sul, Cape Town, por volta de 3 a 4 anos, não é? Em que regressei no 5º ano para Moçambique, não é? Devido a razões pessoais, razões familiares, e dei continuar os meus estudos cá sobre a própria performance profissional, né? Então fui trabalhando e estudando. Com a licenciatura feita entre Moçambique e a Terra do Rande, veio o primeiro emprego na instituição que hoje carrega o nome de APIEX. Meu primeiro emprego foi cá, que foi na instituição chamada Centro de Promoção de Investimentos, não é? Em que a principal atividade, não é? A principal essência dessa instituição pública é dar assistência aos investidores estrangeiros e locais no âmbito da atualização de projetos de investimentos, assessoria em coordenação institucional para as devidas atividades serem implementadas em Moçambique. Foram 8 anos a assessorar investimentos nacionais e estrangeiros que culminaram com a ideia de iniciar o seu próprio investimento, a Proinco, uma instituição resultante da decisão de sair da zona de conforto para um desafio maior. A Proinco, sendo uma entidade privada de promoção de investimentos e comércio, trabalha no âmbito de atração e promoção de investimentos para os devidos certificados de aprovação do governo, sejam projetos relacionados a empresas estrangeiras ou privadas, em que necessitam de uma assessoria para as devidas informações no âmbito de isenção fiscal, isenção aduaneira, o crédito fiscal que é atribuído, quais são os devidos benefícios no âmbito de um serviço que a Proinco pode prestar no âmbito de desenvolvimento de negócios, estudo de viabilidade, regulação fiscal. Então, essencialmente, o core business da Proinco são atividades que complementam, não é, aquilo que são as empresas ou projetos pequenos ou médios e, por vezes, alguns grandes projetos, para que sejam implementados em Moçambique com a devida assessoria e facilidade. A Proinco é um poço de oportunidades que visam tornar o mundo dos negócios mais simples. Em termos de uma visão, em termos de uma inspiração clara de objetivos e metas, é, na verdade, alcançar um determinado impacto, não é? Corporativo, para que as atividades empresariais, atividades corporativas, as atividades estatais também sejam de uma facilidade e coordenação suave, né? Uma coordenação mais transparente e muito mais flexível. É com essa competência que hoje, no contexto da pandemia da Covid-19, tenta, com a ajuda de 7 trabalhadores fixos, nadar contra a corrente, oferecendo às empresas soluções eficazes para lidar com o momento. Afetados fomos todos afetados, não é? Mas temos sempre procurado algumas soluções aplicáveis no âmbito de projetos de investimento, sejam eles pequenos projetos, médios, de empresas locais ou estrangeiras, para podermos, não é, assessorar e declarar-se, não é, a implementação da atividade, não é? Reduziu-se bastante no último período, desde o ano passado, o fluxo de entrada de investimentos, o fluxo das atividades empresariais, mas sempre temos procurado algumas soluções estratégicas para dar seguimento àquilo que são as atividades, não é? Porque, de uma certa forma, independentemente da Covid ou uma situação de crise econômica, temos que sempre adaptar-nos à realidade do mercado onde vivemos. Uma capacidade de adaptação que Eugênio Dombo desafia os jovens a criar pelo seu próprio desenvolvimento. Na Proinco, a vida é enfrentada de forma equilibrada, num esforço conjunto entre homens e mulheres. Tentamos equilibrar aquilo que são as tarefas corporativas, tanto
para as mulheres, também para os homens, porque afinal de contas temos todos por acrescentar aquilo que é a contribuição. Na verdade, em termos de performance profissional e performance na área corporativa, as mulheres têm exercido uma força de capacidade excepcional, não é? Apesar de ser um homem de negócios, Eugênio Dombo não olha só para os indicadores económicos e esforço individual na hora de definir o sucesso. O proprietário da Proinco reconhece que a família tem um papel fundamental. O mais importante é a motivação, é a força que vem da nossa própria família, dos próximos, amigos também e familiares, essencialmente, em que, através desse amor que é depositado na nossa confiança de que realmente podemos acrescentar e contribuir com aspectos positivos para Moçambique, esse é que é o elemento principal de qualquer que seja a conquista ou metas por alcançar que definiria o sucesso de cada jovem moçambicano. Esta é a parte da história de Eugênio Dombo, um jovem que trabalhou no setor público e acreditou que podia voar sozinho numa iniciativa privada e teve foco, o que permite que hoje esteja no Histórias, Negócios e Conquistas a falar do seu percurso. E é assim como nós queremos inspirá-lo, caro jovem. Conforme vê, o Eugênio Dombo tem 31 anos de idade, mas já tem um percurso acadêmico e profissional recheado. É um exemplo de vida, é uma história de vida por seguir e por se inspirar. Vamos assim seguir para o nosso segundo intervalo do programa e voltamos já já. Bebe só uma água e me espera desse lado. Por que deves poupar? Poupar é importante para garantires o teu futuro, a segurança e estabilidade da tua família, para que possas ajudar os teus filhos quando precisam, para emergências de saúde e para te ajudar na velhice. Para poupares, podes guardar o teu dinheiro ou fazer investimentos que aumentam o teu valor ao longo do tempo. Uma iniciativa da Bolsa de Valores de Moçambique. Não pretenda ser o melhor, simplesmente faça bem o que estiver a fazer e fique atento, fique atento aos pequenos assuntos que lhe digam respeito sobre como empreender, sobre empreendedorismo. E é aqui, nesta rubrica, onde pode também ficar atento, porque a doutora Joana Matsombe vai nos trazer a nossa literacia. Olá, doutora! Olá, Angélica. Desta vez, o tema tem a ver com uma questão que foi colocada por uma telespectadora, a quem desde já cumprimento e agradeço, porque é muito importante nós sabermos aquilo que são as preocupações das pessoas, para a gente poder ajudar a responder. A questão que foi colocada por essa telespectadora tem a ver com aonde investir. Ela diz ter o dinheiro guardado no banco, mas ela não sabe aonde investir. É uma questão bastante recorrente essa. Eu, em outros trabalhos que tenho estado a fazer, esta pergunta está lá sempre. Eu até fujo um bocadinho de responder diretamente a essa questão, porque a questão de aonde investir tem a ver com as ideias que as pessoas têm. Cada um tem que saber quais são as suas habilidades, aonde é que gostaria de investir. Então, isto é uma questão muito pessoal, mas eu posso dizer que o nosso mercado está cheio de oportunidades, mas está cheio mesmo de oportunidades. E o que muitas vezes acontece, nós vemos as pessoas querendo fazer todas as mesmas coisas. Agora, por exemplo, está todo mundo vendendo, então parece que virou moda, vende-se tudo mais alguma coisa, então virou moda. E às vezes as pessoas vão investir em algo que se calhar até não vai dar certo para elas. No ambiente onde elas estão inseridas, se calhar aquele negócio que a outra pessoa está a fazer não dá.
Mas podemos fazer algum levantamento. É uma lista longa, como eu disse, Moçambique está cheio de oportunidades de negócio. Por exemplo, a área de serviços. Há muitos serviços que ainda não estão disponíveis. Há muitas donas de casa que trabalham todo o dia e não têm tempo, por exemplo, para ir fazer as suas compras. É uma área que pode ser explorada. As pessoas podem fazer a vez das donas de casa que não conseguem fazer as suas compras e podem fazer as compras por elas. Mesmo no âmbito da limpeza, serviços de limpeza. A limpeza, por vezes, no dia a dia, ela não é muito bem feita. Mas, se oferecerem esse tipo de serviços de limpeza, e não precisa de muito investimento, nem precisa de muita gente, se calhar com 4 ou 5 pessoas e mais alguns produtos, alguns detergentes, é suficiente para fazer a limpeza. E aí é um serviço que se calhar procura-se aqui no país. Eu quando quero lavar os meus carpetes, eu tenho que andar à procura das lavanderias. Mas isso é um trabalho que pode ser feito ao domicílio. E é uma área que as pessoas podem explorar. Por exemplo, mesmo serviços de contabilidade. Há muitas empresas já que foram criadas, mas contabilidade, nada. Por isso que às vezes essas pessoas têm dificuldades de ir buscar crédito bancário, porque elas não têm contabilidade organizada. E elas não têm contabilidade organizada por quê? Porque essa área da contabilidade é muito técnica, muito específica. E às vezes as pessoas não querem contratar um contabilista ou uma contabilista, mas pode contratar serviços de contabilidade. Então, eu penso que por hora, Angélica, para não estar a esgotar toda a lista hoje, eu acho que já dei algumas dicas, porque realmente é muito importante, não basta só ter dinheiro. É preciso ter ideia também e é preciso ter vontade para trabalhar. Só assim é que o negócio anda. Não adianta tentar fazer qualquer coisa porque os outros estão a fazer, se não tiver esta predisposição de trabalhar. E trabalhar no duro, porque os resultados não surgem logo. Precisa de algum tempo até que o seu negócio se consolide. Até a próxima. Interessante aula, né? Então, não guarda ainda o seu papel e sua caneta não, telespectador, porque vamos continuar, sim, para a nossa rubrica a seguir, que é Ambiente de Negócio e Legalidade, onde, como um empreendedor que deve andar em conformidade com a lei. E quem vai nos trazer estas leis, estas dicas, é a doutora Rita de Freitas. Olá, doutora! Olá, Angélica! Olá, telespectador! Hoje, uma vez mais, estamos aqui para voltar a falar das medidas da Covid-19 definidas pelo Governo. O Governo, desde abril do ano passado, com o início da pandemia da Covid-19, tem definido, através dos vários decretos, medidas para minimizar o número de contaminados e o número de mortes que temos vivido no país. No início deste ano, verificamos o número de contaminados e de mortes que tendeu a aumentar e que preocupou a cada um de nós e ao Governo. Daí a necessidade do Governo ter reforçado as medidas de contenção da Covid-19, decretando o recolher obrigatório, que de certa forma veio ajudar a minimizar o número de contaminados e o número de mortes. Entretanto, cada um de nós devemos ser responsáveis pelo cumprimento destas medidas. Nós não devemos sentir obrigados a cumprir com as medidas definidas pelo Governo. Devemos sentir, sim, a necessidade de cada um de nós cumprir com estas medidas. O Governo, ao definir as várias medidas e ao agravar estas medidas, como temos o caso do recolher obrigatório desde o início deste ano, foi devido ao número elevado de contaminados e o número elevado de mortes que atravessamos no mês de fevereiro. Mas todas estas medidas e este agravamento das mesmas
que o governo define, o cidadão não se deve sentir na obrigação de as cumprir, mas sim no dever de as cumprir, pensando em proteger primeiro a si próprio, a sua família e aos demais. Se cada um de nós fizer a sua parte, estaremos a colaborar no sentido de minimizar o número de contaminados e o número de mortes. Vamos todos cumprir com as medidas, usando as máscaras sempre que nos fizermos na via pública, cumprir com o distanciamento social entre as pessoas de 2 metros, evitar estar em aglomerados, não organizar convívios, não organizar festas, não organizar eventos sociais privados para evitar a contaminação e a propagação do Covid-19. Evite sair depois do horário de recolher obrigatório. Não deve sair. Fique em casa. Cumpra com o recolher obrigatório, porque estará a cumprir com as medidas definidas pelo governo para o bem de todos nós. Quem vive com medo de arriscar nunca conhecerá a verdadeira alegria de conquistar. Essa é uma dica de sucesso de quem já conquistou. Mais dicas vamos ver já a seguir na nossa rubrica Dica de Sucesso na sua tela. Pelo simples fato de espalharmos mensagens positivas, espalharmos alguns fatores positivos para que possamos avançar. Não é? Há sempre soluções para problemas. Moçambique, como qualquer que seja outra nação, enfrenta alguns obstáculos, mas também tem conquistado, não é, determinadas plataformas de sucesso. Com esses meus trabalhos, consegui fazer uma casa de alvenaria, tipo 4. Estou a viver numa boa casa. Tenho transporte, pelo menos que me ajude a vir para Machamba. Tenho os meus filhos a estudarem. Mantenha o foco e faça da conquista dos seus sonhos uma caminhada natural. E é assim como nós terminamos a edição de hoje, como sempre é um grande prazer trazer cada edição desta temporada para si, caro telespectador. Aprenda sempre, porque aprender não ocupa espaço. Cuide de si e da sua família e até para a semana. Tchau, tchau. Este programa é patrocinado por Bolsa de Valores de Moçambique. Apresentadora, vestida por Winnie's Fashion. Produção. Apoio. Parceiro de mídia. Foi gravado